Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. No programa de hoje, nós vamos falar do mercado da soja. E o mercado da soja, nós vamos ver a oferta e demanda. E são números que estão no relatório do USDA. Você vai ver que existe uma enorme preocupação dos produtores rurais lá do oeste da Bahia com o problema água. Vou mostrar que a primeira etapa da ferrovia de integração centro-oeste já está quase legalizada. Você vai ver que o leite spot, aquele leite que é comercializado entre os laticínios, sofreu uma queda. E vou conversar com Yuri Kozin, ele é gerente de marketing regional da Ihara, e nós vamos falar da safra de cana-de-açúcar, os desafios climáticos e oportunidades para aumentar a produtividade. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. As recentes movimentações no mercado de soja refletem um cenário desafiador e também de oportunidades. Segundo a análise da Grão Direto, diversos fatores têm influenciado o comportamento do mercado, incluindo uma queda expressiva nas exportações, oscilações cambiais e previsões climáticas que podem alterar a dinâmica global da commodity. De acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, a exportação de soja brasileira ela foi revisada para baixo, com expectativa de alcançar apenas 1,2 milhão de toneladas agora em novembro, e esse volume representa uma queda de 67% em comparação ao mesmo período do ano passado. A redução nas exportações reflete, em parte, a menor competitividade no cenário internacional, somada a estoques ajustados em alguns mercados compradores. A valorização do dólar, que atingiu R$ 6,07 na última semana, gerou impacto direto no mercado da soja. Por um lado, a alta cambial favoreceu a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional e impulsionou os preços internos. Por outro, os custos de produção também subiram, pressionando margens de lucro. As projeções da Conab e do USDA indicam que o Brasil está a caminho de mais uma safra recorde, agora em 2024-2025. A Conab prevê também uma produção de 166 milhões de toneladas, 12,5% a mais em relação à safra anterior, enquanto o USDA estima um volume de 169 milhões de toneladas. Ambas as instituições destacam a expansão da área plantada e as condições climáticas favoráveis como determinantes. Com os dados atualizados, o mercado interno deve continuar sendo influenciado pela força do dólar e pela oferta global. No curto prazo, espera-se desvalorização dos prêmios no mercado disponível e pressão baixista para a safra futura. E agora vamos falar de oferta e demanda da soja. Esses números estão no relatório que foi divulgado agora pelo USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou o seu mais recente relatório de oferta e demanda para 2024, apontando um leve aumento na produção mundial de soja. A projeção é de 427 milhões de toneladas, um crescimento de 0,4% em relação ao mês de novembro. Os estoques globais, os estoques mundiais, também tiveram alta, chegando a 131,8 milhões de toneladas, um avanço de 0,1% nos principais produtores. As estimativas permaneceram estáveis. Para os Estados Unidos, a previsão de produção
foi mantida em 121 milhões de toneladas, com estoques finais de 49,6 milhões de toneladas. O Brasil, maior produtor do mundo, segue com estimativa de 169 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, que apostam em 169,3 milhões de toneladas. As exportações brasileiras, elas permanecem em 105 milhões de toneladas, com estoques finais de 33,5 milhões. A Argentina, ela apresentou a maior mudança, com projeção de safra ajustada para 52 milhões de toneladas, um aumento mensal de 2%. No segmento milho, o USDA reduziu a produção global esperada para 2024-2025 de 1 bilhão 219 milhões de toneladas para 1 bilhão 217 milhões de toneladas. Os estoques finais caíram 304 milhões de toneladas para 296,4 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, a produção foi mantida em 386,6 milhões, enquanto as exportações aumentaram para 62,8 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, a produção segue estimada em 127 milhões, com exportação aproximada de 48 milhões de toneladas. Já a União Europeia, ela teve leve redução na sua produtividade, de 58,8 milhões para aproximadamente 58 milhões de toneladas, enquanto as importações subirão para 19,5 milhões de toneladas. E agora vamos comentar de uma preocupação de produtores rurais lá do oeste da Bahia, que é uma área que vem em franco crescimento. Esses produtores daquela região do oeste da Bahia, representados pelas associações baiana dos produtores de algodão, ABAPA, e também pelos agricultores irrigantes da Bahia, AIBA, eles lideram iniciativas para aprimorar o monitoramento e a gestão integrada dos recursos hídricos da região. Em encontro realizado em Salvador, foram apresentados resultados de estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que analisaram as águas superficiais e subterrâneas do aquífero Urucuía. A ação reforça o compromisso do setor produtivo com políticas públicas sustentáveis. A parceria entre os produtores, o governo estadual e órgãos ambientais como SEMA e INEMA resultou em um plano atualizado que inclui a instalação de estações pluviométricas e fluviométricas. Promotores do Ministério Público também participaram do encontro, reforçando o diálogo sobre a fiscalização e o manejo sustentável dos recursos hídricos. Segundo os participantes, a integração entre os setores públicos e produtivo é essencial para enfrentar desafios como a escassez hídrica e garantir equilíbrio entre desenvolvimento agrícola e preservação ambiental. Estes dois encontros com os órgãos ambientais e com o Ministério Público demonstram o quanto nós, produtores, contribuímos com pesquisas sérias e dados confiáveis, sobretudo o que cerca o nosso negócio. Um dos exemplos é do Júlio Busato, que, na época, como presidente da ABAPA, plantou essa semente. E hoje, fundamental para que possamos sentar e ampliar o debate, amparados em bases sólidas sobre o uso sustentável dos recursos hídricos da nossa região. É o que afirma o vice-presidente da ABAPA, que é a Alessandra Zanotto Costa. E agora você vai ver que a primeira etapa da ferrovia de integração Centro-Oeste já está legalizada. A Infra SA,
que é uma estatal ligada ao Ministério dos Transportes, finalizou os acordos de desapropriações necessários para as obras da primeira etapa da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é a FICO, e que vai ligar o município de Mara Rosa, no estado de Goiás, ao município de Água Boa, lá no Mato Grosso. Ao todo foram 344 processos entre casos analisados pela Justiça e outros resolvidos de forma amigável. Para isso, foram realizadas 206 reuniões com a população, esforço que a Infra Sociedade Anônima nomeou de mutirões, tendo sido iniciados em agosto de 2023. E nesse primeiro trecho, que a ferrovia se conectará com a Ferrovia Norte-Sul, ligando a região produtiva do Vale do Araguaia a portos como Santos, em São Paulo, e Itaqui, no Maranhão, os municípios impactados pelo trecho inicial da FICO, que possui 366 quilômetros de extensão, são Mara Rosa, Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás, Santa Terezinha, Crixás, Nova Crixás e Aruanã, em Goiás, no estado de Goiás. E os municípios de Cocalinho, Nova Nazaré e Água Boa, lá no Mato Grosso. Para a diretoria da Infra Sociedade Anônima, a iniciativa dos mutirões trouxe agilidade ao processo e permitiu que os expropriados, em sua maioria produtores rurais, pudessem discutir aspectos que vão além da indenização para os trechos desapropriados. Agora, a perspectiva é de que as obras desse primeiro trecho da FICO sejam entregues até 2028. As obras do trecho entre Mara Rosa e Água Boa são executadas como contrapartida da prorrogação antecipada do contrato de concessão da estrada de ferro Vitória, Minas, celebrado com a Vale. Além da execução dessa obra, outra responsabilidade assumida pela Vale foi o fornecimento de trilhos para a construção da FIOL 2, obra conduzida pela Infra Sociedade Anônima, só que lá na Bahia. Após a conclusão da FICO pela Vale, a Infra Sociedade Anônima poderá realizar a subconcessão do ativo à iniciativa privada, captando recursos que serão aplicados na malha ferroviária do Brasil. A realização de mutirões de conciliação poderá ser adotada também em outros empreendimentos em andamento, conduzidos pela Infra Sociedade Anônima, como a segunda etapa da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que é a FIOL, ou em planejamento, como é o caso da Ferrovia Transnordestina, no trecho que liga Salgueiro a Guapé, em Pernambuco, a partir de alinhamentos a serem realizados com centros judiciais de conciliação nessas localidades. E depois do intervalo, eu vou conversar com Yuri Cozin, gerente de marketing regional da Ihara, e nós vamos falar da safra de cana-de-açúcar, desafios climáticos e oportunidades para aumentar a produtividade. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do leite spot. É aquele leite que as indústrias comercializam entre si. E o leite spot apresentou mais uma queda nesse mês. Segundo dados da Milk Point Mercado, na primeira quinzena de dezembro, o leite spot teve um leve recuo, se estabelecendo em R$ 2,67 por litro, uma queda de 7 centavos frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,74 na média Brasil. O aumento na captação de leite pelas indústrias, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, combinado com a redução de preços na venda de algumas categorias de derivados, refletiram em novos recuos nos preços praticados no mercado spot,
nesta primeira quinzena do mês. Nesse cenário, o volume de vendas negociado pelas empresas monitoradas apresentou crescimento em relação à quinzena anterior, enquanto os compradores adotaram uma postura mais cautelosa, reduzindo um pouco o volume de compras. E agora eu vou conversar com Yuri Kozin. O Yuri é gerente de marketing regional da Ihara. A Ihara é uma multinacional japonesa, muito conhecida, com mais de 60 anos aí de mercado brasileiro. E nós vamos falar da cana-de-açúcar, desafios climáticos e oportunidades para aumentar a produtividade. Yuri, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Yuri? Bom dia, Antônio. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. É mais um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho dos cenários da cultura da cana-de-açúcar do nosso Brasil. É verdade. Ô Yuri, esse ano foi um ano aí meio complicado para todo mundo, para soja, para milho, para boi, enfim, tivemos problema de seca, tivemos problemas seríssimos de queimadas, tivemos problemas aí com preços, com a economia. Agora começou a chover, as coisas voltaram ao normal, mas ainda nós temos aí uma série de desafios, né? Tem alguns problemas ainda, né? Com certeza, Antônio. Esse ano aqui, essa safra, na verdade, 24, 25, foi uma safra de grandes desafios para o produtor de cana-de-açúcar, né? Isso porque a gente veio de uma safra passada muito produtiva, né? Com recordes e recordes de produção, recordes de ATR, né, ou a qualidade, né, como a gente chama na cultura da cana-de-açúcar, e vimos para um cenário esse ano aqui um pouco mais desafiador, ou seja, um cenário de seca, de falta de chuva nas principais regiões produtoras do Brasil, né, como São Paulo, Minas e o Goiás, e principalmente a questão de queimadas também, que vem afetando muito aí, em torno de quase 500 mil hectares de cana são estimados, né, queimados dentro dessa safra 24-25. Então, realmente é um cenário bem desafiador, né? E com a retomada das chuvas agora, a gente espera que as usinas e os agricultores, eles retomem aí com o manejo, né? E com as práticas de adoção para melhorar a qualidade dessa cana, né? E para que a gente chegue aí nessa reta final de colheita e preparo já para o próximo ciclo 25-26 de uma forma de qualidade, né? Mas não deixa de ter um prejuízo, né? O Brasil ter um prejuízo, os produtores, porque realmente a pancada foi muito forte, né? Com certeza. As estimativas de quebra dessa safra são em torno de 10%, né? Então, a gente fala de 10% em relação à produtividade da safra anterior e em torno de 8% em relação à quantidade de cana colhida, né? Então, essa quebra de safra, né, vamos dizer assim, ela é realmente impactante, né? E hoje, o que o agricultor precisa olhar e o que ele precisa buscar é que ele tenha uma qualidade da sua cana melhorada, né? Já que ele vai ter essa quebra, pelo menos a cana que ele colher, né, ela tem uma qualidade aí melhor do que nos outros anos, e com isso ele consiga pelo menos reverter parte aí dessa redução da produtividade que ele vai encontrar, né? Agora, ô Yuri, eu acho que dentre todos os problemas, o pior é a condição climática, né? Com certeza. Essa é o grande calo, né? Com certeza, porque a condição climática, Antônio, ela é importante para diversos fatores dentro da planta, né? Como qualquer planta aí dentro do nosso agro, né? Na cultura da cana não diferente, ela é fundamental para diversos fatores, né? E um dos fatores importantes está ligado à qualidade, né? De ATR, né? Ou a quantidade de açúcar que a gente vai disponibilizar ali no momento que a gente moer essa cana de açúcar que foi colhida. E quando a gente tem essa seca prolongada, essa falta de chuva, né, o que acontece? A cana, ela para de assimilar e de produzir esses açúcares dentro dela, né, e ela fica ali meio que num estado dormente, né? Então, além de você ter essa queda de produtividade, ou seja, a quantidade de cana que você colher vai ser menor, você ainda colhe uma cana de pior qualidade, ou com menos ATR, ou então, né, mais fácil ainda de entender, com menos açúcar, né? E isso é prejudicial tanto para a usina que trabalha com açúcar, quanto para a usina que trabalha com etanol, né? Porque esse açúcar ele vai ser convertido lá na frente em uma dessas duas modalidades, né? Agora, então, com certeza é muito prejudicado, né? Ô Yuri, o que o produtor deve fazer? Quais os principais cuidados? Que orientação
a Yara, vocês técnicos, vamos dizer assim, dão para o produtor? Certo. Na verdade, são várias as medidas que a gente pode ter aí ao longo do manejo, né, da cultura da cana para a gente tentar mitigar um pouco isso, né? Desde a irrigação, né, que vem crescendo bastante hoje no Brasil, na cultura da cana, ainda assim muito pequena, né, perto da área que a gente tem aí, quase 9 milhões de hectares. Mas o que está sendo utilizado, que vem aumentando bastante ano a ano a questão de adoção, são os maturadores, né? Os maturadores são ferramentas aí que a gente utiliza no final da cultura no final do ciclo, né? No final da safra, dentro da cultura da cana, para que a gente faça com que a cana pare de perder a energia que ela estava perdendo para crescer, né? Ou seja, para se desenvolver, e ela concentre ali no acúmulo de açúcar, né? Então, resumidamente, de uma forma bem simples, é fazer com que a cana ela perca menos tempo com a produtividade e garanta que a qualidade dela, né, seja melhor ali naquele final de safra, né? E para isso a gente tem uma ferramenta hoje dentro do nosso portfólio que já é muito conhecida, né, que é o Hyper, que há mais de 10 anos aí a gente tem trabalhos espalhados por todo o Brasil com diversos pesquisadores, instituições de pesquisa e mesmo nas usinas e nos agricultores, demonstrando que quando a gente utiliza o Hyper, a gente consegue ter ali um controle melhor dessa qualidade da cana para acumular mais ATR e auxiliar também o agricultor na colheita, porque quando a gente trabalha com esse tipo de produto, esses maturadores químicos, né, eles vão nos dar ali um norte para a gente saber quantos dias depois a gente vai entrar colhendo aquela cana, né, e aí a gente consegue planejar e ter uma frente de colheita bem estabelecida para a gente poder colher a cana no momento adequado, garantir ali a produtividade e principalmente a qualidade, né, ou seja, a quantidade de ATR, de açúcares dentro dessa cana-de-açúcar. Na verdade, o que o Yuri está explicando é o seguinte, a cana precisa ter uma quantidade X de açúcar, que é determinado por essa ATR. É essa quantidade de ATR que tem dentro da planta da cana que vai dar uma boa qualidade, ou do açúcar ou do etanol. Então, com essas condições climáticas, a cana cai muito a quantidade de açúcar dentro da cana. E o que precisa fazer? Você tem que dar uma injeção na veia da cana. E o Hyper, que é um produto que a Yara tem, quando aplicado à cana, ele faz a cana chegar naquelas quantidades, vamos dizer, desejada pelos produtores, desejada pelas indústrias. É mais ou menos isso, né? Então é assim que funciona o sistema de, vamos dizer, de maturadores químicos que as empresas têm hoje para poder valer, então, essa qualidade e oferecer um produto, vamos dizer, um produto de qualidade que consiga produzir um produto final, que no caso seria o açúcar, ou então o etanol. E diante disso, o produtor tem que ficar atento, porque hoje está sendo muito comum a irrigação, e essa irrigação também vem, vamos dizer assim, suprir as deficiências hídricas de um plantio da cana. Bom, eu conversei com o Yuri Kozin, ele é gerente de marketing regional da Yara, e nós falamos sobre problemas da cana-de-açúcar. Yuri, muito obrigado e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: todos os homens que realizaram grandes coisas eram grandes sonhadores. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo encontro.